a unificação italiana. Depois do Congresso de Viena, onde se reuniram as autoridades monárquicas europeias que estavam com medo da disseminação dos ideais revolucionários franceses, deveriam ser devolvidos os territórios e a supremacia daqueles que tinham sofrido com o projeto expansionista napoleônico. O Império Austríaco foi beneficiado com o domínio sobre boa parte do território italiano. Com esses acordos consolidados, a atual região da Itália ficou dividida em 8 estados independentes. Em todas essas regiões foi estabelecido o absolutismo. O único estado que permaneceu mais ou menos liberal foi o Reino da Sardenha, na ocasião composto das atuais regiões de Piemonte e da Sardenha. Mas unificar por quê? Quem estava interessado em unificar? Bem, a alta burguesia desejava a unificação, que garantiria a continuidade do desenvolvimento interno e lhe daria possibilidades de concorrência no mercado exterior, liberando a circulação de mercadorias dentro da península, favorecendo as exportações e impedindo as importações concorrentes. O incremento da produção têxtil do Reino da Sardenha exigia um vasto mercado que somente poderia ser a Itália unificada. Para ela, a unificação da Itália tinha um significado apenas liberal, e o nacionalismo não passou de um instrumento seu. Seus objetivos resumiam-se no movimento chamado Risorgimento, cuja finalidade era reviver o espírito italiano da Renascença e do Império Romano. A média burguesia, aliada ao proletariado urbano, desejava um Estado nacional que adotasse medidas econômicas e sociais de tendências democráticas. Esse grupo preferia que a unificação fosse feita em termos republicanos, ao passo que a alta burguesia queria realizar a unificação da forma mais fácil e rápida possível, em torno do reino mais forte da Itália, o do Piemonte e Sardenha. Outro elemento aglutinador era a língua italiana. Os italianos podiam estar separados pelas fronteiras, com monarcas estrangeiros impostos pela Santa Aliança, mas ninguém podia despojá-los do idioma de Dante, Petrarca e Boccaccio. Por outro lado, o romantismo, que se identificou na Itália com o ressurgimento literário, adquiriu um claro poder político. E como aconteceu? Quais os resultados? Bem, as primeiras tentativas de libertação do território italiano foi uma organização revolucionária chamada de Jovem Itália, liderada por Giuseppe Mazzini, republicano que, junto com a Jovem Itália, defendia a independência e a transformação da Itália numa república democrática. Em 1848, os seguidores de Mazzini promoveram outra manifestação contra a dominação austríaca em territórios italianos, mas foram vencidos pelo poderoso exército austríaco. Apesar da derrota, o ideal nacionalista permaneceu forte, e a partir dessa época, a luta pela unificação passou a ser liderada pelo Reinos Piemonte e Sardenha. Cavour, um dos líderes do Risorgimento, movimento que pretendia fazer a Itália reviver seus tempos de glória, representava todos os que desejavam a unificação. Para alcançar tal objetivo, Cavour teve o apoio da burguesia e dos proprietários rurais e colocou em prática um plano de modernização da economia e do exército do Piemonte. Aproximou-se da França e conseguiu ajuda militar para enfrentar a Áustria. Com a ajuda da França, o exército de Cavour obteve expressivas vitórias, e a Áustria, derrotada, foi forçada a entregar o reino. Quase em mesmo tempo, o revolucionário Giuseppe Garibaldi atacou o reino das Duas Sicílias e criou condições para sua libertação do domínio estrangeiro. Decidiram então, por intermédio de um plebiscito, ser governados também pelo rei do reino sardo-piemontese, Vittor Emanuele II. Com a maior parte do atual território italiano, em 1861, Vittor Emanuele II foi proclamado rei da Itália, mas para que a unidade fosse completada, era necessário conquistar Veneza e Roma. Veneza foi incorporada no ano de 1866 e Roma em 1870, onde passou a ser capital do país no ano seguinte. O Papa Pio IX não aceitou a perda dos domínios territoriais da Igreja e rompeu relações com o governo italiano. Considerou-se prisioneiro e fechou-se no Vaticano. Assim nasceu a Questão Romana, que só foi resolvida em 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão. Por esse acordo foi criado o Estado do Vaticano, dirigido pela Igreja Católica.